qual lutador, guarda o cobrirá pela senda alegre, caminharás com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do te cobrirá, pela senda alegre caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito entre em teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal te cobrirá, pela senda alegre caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o 225, conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu vim com meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mão. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia
e assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meus pecados e contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o 281, pela fé. Amém. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei. Glória e aleluia ao meu Salvador. Pela fé. Eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Tenho certeza que glória de meu Pai, de Jesus contemplará. Mas também é impossível agradar ao meu Jesus. Morreu crucificado lá naquela cruz. Pela fé, eu espero um dia chegar. Pela fé, entrarei na mansão de Jeová. Leve por salvo igualmente a Jacó. Moisés lembrou Israel que guardou. Pela fé também espero receber meu galardão. E assim na minuta Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Olhemos que maravilha quando chega o Cristo ali e disse para os seus servos, filhos meus bons, vocês venceram e merecem galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia então. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Iva, venha louvar o Senhor. Dizer, alguma coisa, aniversariante do dia. Creio que tem alguma coisa para falar, né? Amém. Boa noite com Jesus a todos. Amém. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, por mais um ano de vida que Ele me deu. Amém. E agradecer pela vida do pastor que veio lá de Bragança. Amém. E pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Amém. Glória a Deus. E vou louvar a Deus com um hino para a honra e glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vou cantar o 9. Numa abrir e fechar de olhos, este solo vou deixar.
Gente do norte, do sul, no céu azul vou encontrar. E verei entre o sorriso, ao entrar no paraíso, o cordeiro que está vivo vindo me cumprimentar. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeada com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao chegar ali na glória, ver os filhos de Abraão, o coral e a mocidade e o circo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeada com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar no paraíso, ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande, conhecer como ele é. Sua história lendo, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeada com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, filhos do Senhor, tem um novo nome, né? A gente tem que estar preparado para receber essa glória, que é a vida eterna que o Senhor tem prometido para nós. E Ele nunca falhou em nenhuma promessa. Por isso que estamos aqui louvando ao Senhor e adorando, em espírito e verdade. Glória ao Senhor Jesus. Irmã Ivone, louve ao Senhor esta noite. Glória a Deus. Vamos louvando, vamos adorando este Deus tão maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Por isso repito, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Pelo amor me concedeu Jesus, nosso Senhor.
Vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, teu amor me concedeu Jesus. Posso santo e celeste luz, Cristo vem do céu descer, e consigo então me levará. Queres pecador gozar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita como pecador, nos seus braços de amor. Amor me concedeu Jesus, nosso santo e celeste Deus. Cristo vem do céu descerá, e consigo então me levará. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Iraneide, louve ao Senhor esta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o 476. Amém. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se aquele ali dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, ele veio logo sem nada, mas a escutar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: Pai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e o bom Jesus louvou. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Vanessa. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Glória a Jesus.
Boa noite com Jesus. Amém. Vou cantar o 385. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um louvor bem alegre para o Senhor Jesus. Se puder ficar de pé para a gente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O poço de Jacó tem água para tirar. Quem tirar uma vez, duas vezes tem para tirar. O poço de Jacó tem água para tirar. Quem tirar uma vez, duas vezes tem para tirar. É Jesus Cristo, essa fonte de água viva, essa fonte nunca seca, essa fonte tem poder. É Jesus Cristo, essa fonte de água viva, essa fonte nunca seca, essa fonte tem poder. A tua graça é melhor de minha vida, a tua graça é melhor de minha vida. Meus lábios louvam, em seu nome minha mão levantarei. Em seu nome minha mão levantarei. A minha vida Jesus já transformou, mas no meu coração só Ele é Senhor. A minha vida Jesus já transformou, mas no meu coração só Ele é Senhor. Se tu me amar de todo o coração, me mostre teu sorriso e aperte minha mão. Se tu me amar de todo o coração, me mostre teu sorriso e aperte minha mão. Celebrar e conjugo ao Senhor
esmola, dores na terra. Serve o Senhor com alegria, apresentável em muitos cânticos. Sabe que o Senhor é bom, eterna é a tua vontade e a tua fidelidade em geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Eu como um barco que navega sobre o mar, que Jesus Cristo é o capitão. Sou como um barco que navega sobre o mar, que Jesus Cristo é o capitão. Os marinheiros que navegam a seu lado tem que ser lavado seu próprio coração. Os marinheiros que navegam a seu lado tem que ser lavado seu próprio coração. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro e de cristal. Jerusalém, que bonita é, rua de ouro e de cristal. Por essa rua de ouro andarei, rua de ouro e de cristal. Por essa rua de ouro andarei, rua de ouro e de cristal. Vem, 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 Espírito de Deus, vem, 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 e assenta sobre nós. Vem, 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 Espírito de Deus, vem, 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 e assenta sobre nós. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui em todo você. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui em todo você. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está caindo sobre ti, e a glória do Senhor está nascendo em mim. E a glória do Senhor está caindo sobre ti, e a glória do Senhor está nascendo em mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por mais esta rica oportunidade, meu Pai, de estar falando no teu santo nome, Senhor. Pois viemos aqui, Pai Celestial, para ouvir a tua voz, Senhor. E já ouvimos através dos louvores, Senhor. E agora chegou a parte mais importante, meu Deus, que é ouvir a tua palavra, Senhor. Use o ministro, meu Deus, fala através das suas cordas vocais, Senhor. Que quando ele falar, Pai, sai a tua própria voz aqui, meu Deus. Pois nós dependemos de ti esta noite, Pai Celestial. Pois nós estamos aqui, meu Deus, porque te amamos, meu Deus. Ô, Pai Celestial, fala conosco através de tua palavra, Senhor. Oh, Deus amado, abençoe cada irmão que deixaram os seus lá, meu Deus. E esses irmãos através da internet, meu Pai Celestial, que está conectado conosco, Pai, pois eles dependem de Ti, Senhor. Entregamos cada um, Pai Celestial, em Tuas mãos, Senhor. Toma conta de cada um de nós. Nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Enquanto vocês estão de pé no nome de Jesus, quero ler São João capítulo 7, versículo 14.
Vamos ler essa escritura, essa porção da palavra de Deus. São João, capítulo 7, versículo 14. Com reverência à palavra de Deus, São João, Evangelho segundo São João, capítulo 7, verso 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar os judeus. Ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Amém. Oremos. Pai Celestial, como estamos satisfeitos por estar aqui nesta noite, na tua presença, Senhor, te adorando, Pai, e te pedindo que abençoe a irmã Iva. Ela está, meu Deus, feliz por estar completando mais um ano de vida. E Deus é tão maravilhoso, só temos mesmo que comemorar. E muitas vezes o inimigo tentou impedir que esta data fosse celebrada, mas ele foi mais fraco. Deus foi mais forte. E a tua serva está aqui te agradecendo. Abençoe sua vida, da sua família, seus filhos, seus netos, todos nós também, seus irmãos e amigos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. A Bíblia, Jesus Cristo disse, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos vivendo num tempo em que cada ano que se passa, o homem, o ser humano, quando falo homem, é o ser humano, tanto o homem como a mulher, as crianças, os jovens, tendem a se afastar porque o mundo está ficando cada vez mais incrédulo. Por quê? O que está trazendo esta incredulidade? É a ciência, o conhecimento, certo? Nós encontramos que Eva, ela se afastou de Deus quando ela foi comer o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Agora, quando a gente fala isso, dá o que entender é que nós estamos defendendo a questão de não ser sábio, né? Mas não é dessa forma. Acho que para posicionar isso aí, devíamos procurar ser sábio, claro, estudar, se formar, ir para a faculdade, mas devíamos fazer isso de forma que a fé, em vez de fraquejar, pudesse ficar mais forte. Este é o problema. As pessoas estão cuidando do corpo físico, da mente, da sabedoria e estão esquecendo de fortalecer este outro ser espiritual que é você, que está aí dentro, que não vive só de pão. Esse de fora vive. Esse de fora vive de pão, vai na academia, se trata, está muitas vezes muito bem, às vezes psicologicamente e fisicamente, mas só que existe um ser dentro de você que foi criado por Deus, que é a sua alma, e esta necessita da palavra de Deus. E nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas já não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque os entretenimentos, né, as coisas que o mundo oferece, tira isso. Você sai de manhã para o trabalho, você chega à noite, você janta, você toma um banho, você janta, senta ali diante da televisão, você começa a assistir,
aí dá sono, você já dorme, e aí essa é a verdade. Ninguém se lembra de Deus. Então há um problema muito sério nisso. Uma vez que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós estamos indo, às vezes, no YouTube, e quando chegamos ali, aparece na frente logo tudo que é com respeito ao mundo, né? O vídeo da mulher sensual, o vídeo engraçado, né? Os vídeos engraçados, é bom a gente rir, mas a gente não presta atenção que o tempo passa. Passa tão depressa quando estamos assistindo vídeo, de repente 20, 30 minutos foi embora. E a verdade é que a palavra de Deus, as pessoas não têm conhecimento sobre ela. E a Bíblia vem e diz assim, o meu povo erra por falta de conhecimento. E que conhecimento é este? Não é o conhecimento humano. Conhecimento humano todo mundo tem. Todo mundo talvez saiba resolver uma equação, eu não sei mais. Eu fiz isso aí, essas aulas, mas não sei mais. Mas talvez você saiba resolver uma equação, você sabe resolver um problema de matemática, talvez você tenha a história do Brasil completamente decorada em sua mente, mas nós precisamos se lembrar do Criador, como eu disse logo no início que nós chegamos aqui. Os grandes, os poderosos, as emissoras de televisão, eles querem um novo mundo, uma nova ordem mundial. E esse mundo que eles querem é um mundo sem Deus. Eles acham que esse negócio de acreditar em Deus é uma coisa para quem não tem conhecimento, é o que eles acham. Então, eles explicam a natureza, explicam a origem do homem com a questão da evolução, né? Diz que você e eu, antigamente, era ali um girilo dentro do rio, aí, de repente, ele criou umas patinhas, aí saiu rastejando ali para a beira do rio, aí esticou mais as pernas, e aí virou o irmão João Roberto ali, né? Mas isso parece ser sábio, só que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 1, querendo ser sábio, tornaram-se loucos. A ciência, se você notar, ela é uma coisa psíquica, ela mexe com a mente. E ninguém indaga, ninguém pergunta, assim, isso tem lógica? Não. Se a ciência falou, as pessoas estão dizendo, viva a ciência. E não percebe que isso está afastando as pessoas de Deus. E a explicação que a ciência dá não convence, né? Não convence. Mas eles vêm e dizem, tudo foi por acaso, né? Tudo aconteceu por um acidente da natureza. Aquele monte de estrela ali no céu foi um acidente da natureza. Essa terra com árvores, com rios, com mares, água potável, água salgada, eles dizem, foi um acidente geológico, um acidente da natureza. Você com um nariz que percebe, capta todos os cheiros bons ou cheiros maus, um ouvido que capta os sons, um olho que capta milhares de cores. Eles dizem que tudo isso foi um acidente da natureza, uma coincidência. E as pessoas não indagam, as pessoas não se perguntam, mas isso está demais, não tem lógica. Existe um Criador em algum lugar, alguém que criou esta coisa tão perfeita, este ser humano tão perfeito, este bebê tão perfeito, que nasce no hospital, ou através de uma parteira, não sei, mas é perfeito, que cresce com essa inteligência, e ele simplesmente diz, a resposta é essa, e as pessoas engolem essa resposta que eles dão, e as pessoas acreditam. Ele diz, olha, o sol pesa tantos milhões de quilos, o grau de calor dele é tanto,
E o jovem está lá na escola e acredita. E você não coloca isso diante do professor e pergunta: vem cá, você já foi lá? Você já botou o sol numa balança? Não, eles creem. As pessoas simplesmente acreditam. Mas quando é a palavra de Deus, as pessoas colocam dificuldade para acreditar. Você já parou para pensar nisso? Eles acreditam tão fácil no que a ciência diz, no que o professor de biologia diz, no que a NASA diz. Mas quando é a palavra de Deus, sempre as pessoas colocam uma dificuldade, né? Por quê? A palavra de Deus é algo sobrenatural. A palavra de Deus, ela move num âmbito, num mundo espiritual. E nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Eu não digo isso porque eu acho. Eu tenho certeza. Antes de pregar o evangelho, um homem precisa ter experiência para pregar. Tudo que você passa de bem ou de mal na sua vida, os problemas que você tem, é Deus fazendo você ter experiência para você poder pregar. E eu digo que você é um espírito encarnado e que há um Deus que também é espírito. São João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você começa a ver que a coisa começa a sair do âmbito natural, sair da carne, começa a ir para o espírito. Aí a Bíblia vem e diz: o homem carnal não pode compreender as coisas do espírito. Este é o problema. E somos muitos carnais. Logo que nascemos, nosso primeiro pensamento é brincar com as crianças. Depois chega a idade da adolescência, a mocinha ou o rapazinho já começa a se interessar pela certa vaidade do mundo, pelas coisas que o mundo oferece. E o pai e a mãe têm que ter cuidado. Você não pode também colocar seu filho numa jaula, mas também você não pode soltar a corda, porque quem ama não solta desta forma. Quem ama cuida, quem ama zela, quem ama tem um certo grau de ciúme, não muito também para destruir. Mas se você ama seu filho, se você ama sua filha, se você ama seu esposo, se você ama sua esposa, você quer o melhor para ele, o melhor para ela, mas também você não deve soltar a corda e deixar, porque ele pode ser destruído. Ele pode ser destruído pelas drogas, ou ele pode ser destruído pelo amigo que encontrou na esquina, que enganou ele. E assim é um mundo perigoso, o mundo que vivemos. É um mundo que não é fácil de viver. E o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, ele diz que viria tempos difíceis, que os homens seriam avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural. E última coisa que Paulo fala, irreconciliáveis. Lembre-se desta palavra. O apóstolo Paulo também diz em sua carta aos Éfesos que ele tem um lugar de reconciliação. Deus fez um lugar de reconciliação com o homem na carne do Senhor Jesus Cristo, no corpo do Senhor Jesus Cristo. É o lugar onde Deus e o homem, o ser humano, se reconcilia, porque o pecado separa o homem de Deus. Quando o nosso pai Adão pecou, quando o ser humano pecou, Deus se separou do homem, porque Deus é santo e o pecado traz separação. Mas um dia Deus, aquele Espírito eterno, que diz a Bíblia, nunca foi visto por homem algum. Deus não é visto, Deus é sentido. E se você quer ver Deus, ele diz, olhe para o seu Filho unigênito. A imagem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o corpo de Deus.
Deus é espírito. Deus não é um velhinho que está lá no céu, como a religião diz, de barba branca, com aparência de 80 anos, não. Deus é espírito. E a única pessoa que Deus tem, aonde ele fez dela o seu templo, o seu tabernáculo, chama-se Jesus Cristo. Não existe 3 pessoas da divindade, isso foi as religiões que inventaram. Existe uma pessoa da divindade chamada Jesus Cristo, e nesta pessoa da divindade habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está nesta única pessoa que a divindade tem, chamada Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Sim, mas não é só isso também. Ele é Alfa também, ele é Ômega, ele é lírio dos vales, ele é estrela resplandecente da manhã. Mas ele não é 3 deuses, não é 10 deuses, não é 20 deuses. É um Deus com todos esses atributos. Amém? Então, veja bem, Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele chega na Judéia, o que era Jesus Cristo? Lá em Malaquias capítulo 3, você vai encontrar Deus falando, Deus Jeová, falando com Malaquias. Ele diz, eis que eu envio o meu anjo diante da minha face, falando de João Batista. João Batista era um anjo que viria diante do Senhor para preparar o caminho do Senhor. Então ele diz, eis que eu envio o meu anjo diante de mim para preparar o caminho. E em seguida diz, e então o Senhor a quem vós buscais virá ao seu templo. Quem é este Senhor que vós buscais? Quem é este Senhor que os israelitas buscaram? O mesmo Senhor dos exércitos, que abriu o mar vermelho, que fez a coluna de fogo aparecer no deserto. O mesmo Senhor que apareceu a Gideão. O mesmo Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente. Esse é o Senhor que Israel buscava. E então em Malaquias 3, o próprio Senhor diz, então virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscai. Então, ali em Malaquias 3, o Senhor está dizendo que ele mesmo, não outro, mas ele mesmo viria ao seu templo, ao seu tabernáculo. O tabernáculo, o templo de Deus, não é um templo de pedra, um templo de tijolo. Embora nós temos, para que nós temos um templo bem ali, descendo ali na rua da escola? Para livrar da chuva, porque às vezes no inverno está fazendo culto, aí chove, aí estraga o culto, né? Para livrar da chuva, do sol. Mas aquilo ali não é o templo de Deus. O templo de Deus é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava dentro de um templo uma vez, o templo de Salomão. Eles construíram o templo em 40 anos. O templo de pedra, de mármore, de cedro e tudo mais. Era lindo o templo de Salomão. Jesus estava lá dentro. E ele disse assim, ó, derrubai esse templo e eu reconstruo ele em 3 dias. E as pessoas disseram, ora, Salomão gastou 40 anos para fazer esse templo. Agora ele vem e diz que reconstrói se ele cair em 3 dias. Eles não entenderam. Não entenderam o que ele estava dizendo, mas os discípulos escreveram e dizendo, ele não estava falando do templo de Salomão, do templo de pedra, do templo de mármore. Ele estava falando do seu corpo, que se matasse o seu corpo e jogasse na sepultura, ele restituiria, ressuscitaria em 3 dias. E ele fez isso. Ele fez isso. Derrubaram aquele templo, jogaram na sepultura, mas o Senhor levantou aquele templo em 3 dias. Lá em Apocalipse nós encontramos que durante relâmpagos e trovões, a arca do concerto é vista no céu em seu templo. O que é a arca do concerto? O que tinha na arca? Tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Arão que tinha florescido, tinha o maná que eles comeram no deserto. O que era aquilo? O que era aquela caixa toda feita de madeira de arcaço,
de acácia, banhada de ouro, com as tábuas da lei dentro. Aquilo representava o templo de Deus, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E ela foi vista no céu em Apocalipse. Aquela uma que era de ouro, que era de madeira de acácia. O rei Nabucodonosor levou para a Babilônia, destruiu, desapareceu. Mas aquele templo, aquela arca do concerto, está no céu, assentada à destra de Deus. É Jesus Cristo, nunca será mais destruída. Preste atenção nessa noite, meus irmãos. Ele chega na Judéia. Quem era esse que chegou na Judéia? O Senhor que tinha vindo ao seu tempo. Eu não creio em 3 deuses da divindade. Eu creio em um Deus que estava em seu templo. Amém? Jesus Cristo é o templo de Deus. Eu não creio em um Deus Filho. A Bíblia não fala em Deus Filho. A Bíblia fala em Filho de Deus. Assim como a Bíblia não fala em Mãe de Deus. Deus não pode ter mãe, porque Deus é eterno. E não existe Deus Filho também, porque um filho é gerado, tem começo. E Deus não tem começo. Deus é eterno. Então está errado crer em uma Mãe de Deus e está errado crer num Deus Filho. A Bíblia fala em Filho de Deus, não em Deus Filho. Jesus era o Filho de Deus. Maria não era mãe de Deus. Maria era mãe de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, como homem, ele sim tinha mãe. Mas como Deus, não pode ter mãe, porque Deus é eterno. Como Deus, ela era filha dele. Amém? Nossa irmã, louvado seja Deus. Então o que acontece? Este Deus, ele veio ao seu tempo, na Judéia. Ele veio para os judeus. A Bíblia diz que veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E como ele fez para vir? Como é que ele fez para entrar no mundo? A mesma coisa que você fez. Como você fez para entrar no mundo? Você é um espírito. Como é que você fez para entrar no mundo? Você entrou no mundo através dos 5 sentidos. O que são os 5 sentidos? Os jovens aqui, vocês sabem o que é? Tato, paladar, olfato, visão, audição. Esses são os 5 sentidos que te dá contato com o mundo. Se você não enxerga, se você não escuta, se você não tem tato, se você não tem paladar, você é como uma pedra. Você não existe. Você não está no mundo. Mas esses 5 sentidos faz com que você perceba que você existe, que você está no mundo. Jesus disse a mesma coisa. Ele disse, eu estava em Deus, vim de Deus, entrei no mundo. Por quê? Porque ele entrou no mundo através de um corpinho de um bebê, lá na manjedoura. Aquele bebê que foi colocado dentro de uma gamela, ali onde os animais comiam, chorando. José e Maria ali cuidando dele, e ele chorando. O que era aquilo? Era Deus entrando no mundo. Não um dos deuses, mas Deus mesmo. Em Malaquias 3, ele não disse que mandava outro. Ele diz, o Senhor virá ao seu templo. O Senhor a quem vós buscai. Ele vem num bebê. Ele cresce na Judéia. E aí as pessoas começaram a dizer, quem é este? Onde ele adquiriu esse estudo? Onde ele adquiriu essa autoridade? Este é o problema das pessoas. Eles estão sempre a perguntar em que seminário ele estudou, cadê o seu diploma, seu anel de formatura. Eu não sei de onde os homens inventaram esta. E para pregar a palavra de Deus precisa estudar. O contrário, quando você vai estudar, você se afasta de Deus. Porque quando você vai estudar para pregar a palavra de Deus, você vai pregar do jeito do homem. E do jeito do homem não dá certo. Você precisa pregar do jeito de Deus. Ele chega na Judéia e eles perguntam de onde ele adquiriu essa autoridade, de onde ele adquiriu esse ensino, de onde ele adquiriu essa sabedoria, de onde ele adquiriu essa doutrina. Sempre quando Deus vem, a doutrina dele é diferente de toda a religião que está ali na época. Eles tinham já a religião dos fariseus, dos saduceus, dos samaritanos. Você sabe, religião é uma coisa muito antiga. Antes de Cristo já existia religião. Mas quando ele aparece, ele não vem congratulando com nenhuma delas. Ele não vem puxando para o lado dos fariseus,
ele não vem puxando para o lado dos saduceus, ele vem puxando para o lado de sua palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você, se ele vier de novo esta noite, ele não vai puxar para lado de religião nenhuma, ele vai puxar você para a sua palavra. E este é o problema, porque as pessoas acostumam com a religião, e quando ele vem falando do jeito da palavra, as pessoas estranham, acham estranho. Deixa eu dizer uma coisa para você, você sabia que a palavra Santíssima Trindade não se encontra na Bíblia? Né? Lá tem Pai, Filho e Espírito Santo, tem. Mas não diz que é uma Santíssima Trindade. Não existe Deus Filho na Bíblia. Existe o Filho de Deus. No entanto, todo mundo adora um tal Deus Filho. Todo mundo adora uma tal Santíssima Trindade. E se você pregar e dizer que isso não está na palavra, que isso não é bíblico, as pessoas estranham. Porque elas acostumaram com aquele erro. E quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus conserta todo o erro. No tempo que Jesus veio, tinha o erro farisaico. Eles estavam ali no tempo passado, a religião farisaica tinha sido uma boa religião. Tinha sido uma das melhores religiões. Mas quando ele chega ali na Judéia, aquela religião, ela já estava fora da palavra. E ele não chegou congratulando com nenhuma daquelas religiões, nem fariseu, nem saduceu, nem samaritano. Ele chega e traz a palavra. E eles perguntam de onde ele adquiriu esse ensino. Eles estranharam, porque não era um ensino farisaico, não era um ensino dos saduceus, não era um ensino dos gregos. De onde ele adquiriu esse ensino? Então ele vem e diz: o ensino que eu prego não é meu ensino, mas é daquele que me enviou. Então ele diz: aquele que me enviou é maior que eu. Amém? O ensino que eu ensino não é o meu próprio ensino, mas daquele que me enviou. Então aquele que vem pregar o evangelho, se ele fala algo de si mesmo, então ele não tem respaldo. Mas se ele prega aquilo que o que enviou mandou ele, então ele tem respaldo. Então vamos ler mais uma vez, diz aqui, ó. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu esta instrução sem ter estudado? Os fariseus ensinavam a guardar o sábado. Os fariseus ensinavam a lavar os jarros e as mãos antes de comer. E aquele jovem galileu vem com um ensino completamente diferente. Os samaritanos ensinavam que tinha que adorar a Deus nos montes. Os judeus ensinavam que tinha que adorar no templo. Ele vem e diz: não é mais nem no monte e nem no templo. Agora se adora o Pai em espírito e em verdade. Você vê que quando ele vem, ele não vem puxando para nenhum lado. Ele vem puxando para a sua palavra. Nesta noite em Garrafão do Norte, eu não estou aqui para puxar para nenhum lado. Eu sei que existem muitas religiões boas. Muitas delas são boas. Nos tiram, às vezes, ajudam as pessoas a sair das drogas. Ajudam as pessoas, às vezes, quando estão em depressão. E na era que vivemos é uma era de depressão. Uma terça parte do povo da terra está sofrendo com ansiedade, depressão, essas coisas. Então é muito bom uma congregação, uma igreja para você ir e distrair, ter companheirismo e cantar e colocar para fora suas mágoas. No entanto, eu quero que você saiba uma coisa nessa noite. Eu quero chamar a atenção de você para como foi nos dias de Pentecoste. Atos capítulo 2. Um monte de gente religiosa ali. A Bíblia diz, eles eram religiosos, varões religiosos, de todas as religiões que há debaixo do céu. Gente da Grécia, gente do Egito, gente da Capadócia. Mas eles perguntaram para Pedro e aos demais discípulos: o que devemos fazer para ter vida eterna? Em outras palavras, religião nós já tem, mas só que nós queremos vida eterna. Viu, meus amigos? Aqui nessa noite, religião nós já temos.
Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Só que nessa noite nós estamos buscando vida eterna. Nós estamos buscando aquilo que nossas religiões não podem nos dar. E como vamos fazer? Pedro, que não puxava para nenhum lado. Pedro tinha o Espírito Santo. Ele não disse assim, você vira a esquina aqui e vai ali naquela igreja, ou vira a esquina e vai na igreja do Rubson, ou vai na igreja do João Roberto. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse foi o recado de Pedro no dia de Pentecostes. E é o mesmo recado que eu dou nessa noite. Eu sei que você já é religioso, claro, mas vá amanhã ali no Rio. Amanhã nós estaremos batizando ali uma pessoa, a irmã, aqui vai batizar. Vá lá, desça as águas. Eu sei que você já é religioso, mas faça igual o povo do Pentecostes. Deixe sua religião de lado um pouquinho e desça as águas. Seja batizado amanhã no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Negue aquele batismo trinitariano, porque aquele é falso. Pegue o batismo de Atos 2:38. Pegue o batismo de Atos 19, versículo 5 em diante. Paulo chegou ali na região de Éfeso e tinha um monte de gente que já tinha sido batizado. Né? Tem gente que diz assim, eu já fui batizado, vou batizar para aquele novo. Pois é, lá em Atos 19, tinha um monte de gente que já tinha sido batizado por João Batista. Paulo chegou lá e disse, vocês têm que batizar de novo. Mas por quê? Eu já batizei. Pois é, vocês foram batizados por arrependimento. Mas agora Jesus Cristo já morreu na cruz, já ressuscitou. E só há perdão de pecado no nome dele. Amém. A coisa é séria. Pois a Bíblia diz que não há perdão de pecado. Atos capítulo 4. Não há perdão de pecado em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando chega em Atos 2:38, olha, Mateus 28:19, Jesus disse para o discípulo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para batizar no nome deste Pai, no nome deste Filho, no nome deste Espírito Santo. Quando chega em Atos 2:38, você pode batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, verso 5, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10:48, em nome do Senhor Jesus. Que isso? Os apóstolos erraram? Não erraram, não. Eles estavam cheios do Espírito Santo quando fizeram isso. Eles entenderam o que o mestre quis dizer. Porque o mestre disse que é para batizar no nome. E o nome do Pai não é Pai. O nome do Filho não é Filho. Filho é o que ele é. Esse rapaz ali é meu filho. Mas você não pode sair dizendo o filho. Ele tem um nome. Jesus é o Filho de Deus, não há dúvida. Mas Jesus disse para batizar no nome do Filho. E qual é o nome do Filho? O apóstolo Pedro diz que o nome do Filho é Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 1, verso 18, o anjo disse a José, não tema receber Maria por esposa, porque ela está grávida e vai dar à luz um filho. Ah, então o nome dele é filho? Não. Filho é o que ele é filho dela. Mas só que o nome dele será Jesus. Amém. Jesus disse para batizar no nome do Filho, para batizar no nome do Pai. E o apóstolo Pedro entendeu que o nome do Pai é Senhor e o nome do Filho é Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem perdão se você tiver sido batizado numa trindade criada pelos homens. Você precisa descer as águas amanhã. Amém. Você devia descer as águas hoje à noite. Amém. Porque você não sabe se haverá um amanhã. Verdade. Você devia recebê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o batismo, quando você está batizando, você está confessando a sua fé. Amém. E quando uma mulher vai casar, agora eles mudaram tudo, né? Porque ultimamente o homem ficou louco. Mas antigamente, o casamento correto, quando a moça ia casar, se o nome dela era Antonieta dos Remédios, e o nome dele era Antônio dos Anzóis, ela passava a ser Antonieta dos Anzóis, porque pegava o nome dele. Pois é, e a Bíblia diz que toda a família nos céus e na terra toma o nome de Jesus Cristo. Você passa a ser propriedade dele quando recebe o nome dele. Amém? Então, que ensino é esse? Que doutrina estranha é essa aqui em Garrafão do Norte?
De onde esses irmãos aprenderam isso? Essa doutrina não é nossa, meus irmãos, é da Bíblia, é daquele que nos enviou. Esse ensino não é da denominação tal, da igreja tal, esse ensino é da palavra de Deus. E as pessoas aprenderam das religiões e aprenderam errado. Mas se você aprende de Jesus, ele diz, aprendei de mim. Amém? Aprendei de mim, disse Jesus. Se as pessoas tivessem aprendido do que a palavra de Deus diz, estava tudo certinho. Não haveria o feiticeiro, o macumbeiro, o candomblé, todo mundo era cristão, se todo mundo aprendesse da palavra de Deus. Amém? Então nessa noite, é uma noite maravilhosa que a gente está aqui, tentando fazer com que nós possamos meditar nessas coisas, se preocupar com a nossa salvação, porque a morte, como eu estava falando hoje para o irmão, que o homem casado ele não pode deixar a esposa dele e ir com mulher nenhuma, viu? Só tem uma mulher que ele pode ir com ela, ele sendo casado. É a mulher da foice, né? A morte. Com a morte ele pode ir. Quando a morte chamar, pode ir com ela. Mas com outra não. E eu estava falando exatamente sobre isso, porque ela não avisa quando vem. Amém? Ela não avisa. E tem uma coisa, você diz assim, eu tenho a Bíblia e eu estou tranquilo. Você tem a Bíblia, mas você não sabia dessas coisas que eu falei essa noite. Mas por quê? Porque, deixa eu dizer para você, o eunuco da rainha de Candence, em Atos capítulo 8, ele lia a Bíblia há muito tempo. Inclusive, a Bíblia diz que ele vinha lendo a Bíblia dentro de uma carruagem. Tanto tempo lendo a Bíblia e ele não sabia que tinha que descer as águas e ser batizado. Viu? Aí Filipe se aproximou dele. Ele estava lendo a Bíblia. E diz, tu entendes o que tu lê? Ele diz, como vou entender se não tem quem explique? Então eu quero que você saiba que você pode ler a Bíblia. Você pode. Você tem a Bíblia em casa, você lê, você tem no celular. Só que você passa por cima dos versículos e não vê o que eu estou te dizendo essa noite. Não vê. Porque é bíblico, é o que a Bíblia diz. Tem que ter alguém que ensine. O eunuco perguntou, como vou entender se não tem quem me explique? Na hora que Felipe começou a conversar com ele, ele percebeu que tinha que descer as águas e ser batizado. E ele disse assim, o que me impede de ser batizado? E ele disse assim, desde que tu creia. E eles pararam a carruagem perto de um rio. E ali ambos desceram as águas. Tanto Filipe, não foi pingo d'água na cabeça não, viu? Todos dois entraram na água. E Filipe batizou o eunuco. E deixa eu dizer, como foi que o Filipe batizou o eunuco? Será que foi do nome da Trindade? Eu digo para você que foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque lá em Atos 8, verso 14, a Bíblia explica como era que Filipe batizava. Lá diz assim, ó, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, que Filipe passou pregando o evangelho lá por Samaria e batizando as pessoas, enviaram para lá Pedro e João, para que impusesse as mãos sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda recebido o Espírito Santo, mas somente eram batizados por Filipe em nome do Senhor Jesus. Amém. Filipe batizou em nome de Jesus. Filipe batizou o eunuco em nome do Senhor Jesus Cristo. E você também precisa fazer isso. Amém? Amém? Depois que você é batizado em nome de Jesus Cristo, você adentra na lavagem da palavra pela água da palavra. Tiago, capítulo 5, verso 26. A palavra começa a te lavar. Você sabe que uma lavagem... às vezes eu jogo água no carro de manhã. Quando o orvalho cai, né? Aqui não tem o orvalho com sal. Mas lá, como é beira-mar, então o orvalho da noite acaba com os carros. Então o carro fica lá, o orvalho passa a noite caindo. De manhã, se você sair rodando com ele no sol, aquele orvalho seca na capota, com o sal do lugar, acaba o seu carro. Então, o certo é você jogar uma água. De manhã, você joga uma água. Só que só essa jogada de água não tira a sujeira. Apenas joga uma água. E aí fica lá o barro, fica a sujeira lá. Mas quando você leva no lava-jato, para dar uma lavada de verdade na sua moto ou no seu carro,
então ele é esfregado com uma bucha, né? E esse esfregão é que é o problema. A palavra de Deus, depois que você desce as águas e é batizado, a palavra de Deus começa a te lavar através do esfregão. E a palavra de Deus começa a se importar com a sua vida, ó. E muitas vezes nós vivemos num tempo que as pessoas dizem, eu não gosto que ninguém se meta na minha vida. E aí as pessoas dizem assim, ó, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Pois é, só Deus mesmo. E é por isso que ele está te julgando através da palavra. O Rubson não pode te julgar, mas Deus pode te julgar. Agora você precisa entender que quando o Rubens está pregando, não é ele que está falando, mas é o teu Deus que está te julgando. E você diz que Deus pode te julgar. Amém? Você diz, Deus pode me julgar. Então, quando um pregador está pregando, você tem dito, é Deus que está falando conosco através do irmão. Então a palavra de Deus pode nos julgar. A palavra de Deus pode dizer, Rubson, para com essas coisas. Rubson, para de fazer isso que tu está fazendo. Isso não está certo. E quando eu fico dizendo, só Deus pode me julgar, a palavra está me julgando. Deus pode me julgar, amém? Então, quando alguém disser, irmão, você acha que eu estou andando certo? Irmão, eu não vou dizer nada, vamos ler o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia disser, diga, Deus me julgou. Amém. E é bom ser julgado agora por Deus, do que ser julgado naquele dia diante do seu tribunal, porque agora, nessa noite, ele é advogado. Naquele dia ele será juiz, sabe? E agora ele está advogando a nossa causa. Nessa noite, os seus erros, como disse o apóstolo João em sua primeira epístola, ele diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém de nós pecar, temos um advogado, né? Então todos nós temos defeito, mas nós também temos um advogado. Mas esse advogado, que também é o nosso sacerdote, porque ele é advogado, ele é sacerdote, ele é rei. Então, como advogado, ele advoga os nossos pecados. Satanás diz, olha, a Iva fez tal coisa. Ele diz, olha, eu já perdoei ela. Mas também a irmã Iva não tem Jesus apenas como advogado, irmã Iva. Ele não está apenas advogando sua causa, mas ele também é seu sacerdote, seu sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele está dizendo, Iva, para com essas coisas erradas. Muda de vida, te conserta. Como advogado, ele diz, Satanás, a minha serva é uma santa. Mas como sacerdote, ele está dizendo, te corrige, te ajeita. E é isso que as pessoas não entendem. Que é Jesus só com advogado. Não entende que ele também é sacerdote. E o sacerdote, ele faz o quê? Ele traz a pregação que corrige o povo. Amém? Amém. Você ama Jesus Cristo? Amém. Eu sei que você ama, né? Eu creio de todo o coração que todos aqui estão entendendo que o que estamos dizendo não é doutrina nossa. A mesma coisa fizeram com Jesus na Judéia. De quem é essa doutrina? Isso não é minha, é daquele que me enviou. Aquele que enviou deixou sua palavra. Esta doutrina que pregamos não é nossa, é a palavra de Deus. Amém? Agora, passa o céu, passa a terra, disse Jesus. Mas a minha palavra não vai passar. Então a coisa veio a modernizar, né? Hoje em dia a coisa está tão moderna. E tem coisas aqui na palavra de Deus que se você ler, eu sei que até mesmo os evangélicos, quando lê, diz, nossa, está bem dura para os tempos atuais. E até as pessoas andam falando que o governo vai mudar a Bíblia, e as pessoas estão guarda a Bíblia, a tua Bíblia velha. Pois é, isto aqui não pode ser mudado. Amém? Porque Jesus diz, passa o céu, passa a terra, a minha palavra não é de passar. Quem tem que mudar é nós. Amém? Mas eu não quero viver neste mundo como do antepassado. Não, você vai se empregar, você vai entrar no ritmo do mundo, mas em se tratando de fé, em se tratando de crer em Deus, você vai dizer, é a palavra de Deus e eu creio nela. Amém? Amém. Olha, eu queria cantar uma canção, queria dizer à irmã Iva que Deus abençoe ela. Obrigado pelo convite, né? Por nos convidar, nós que não temos nenhuma sabedoria humana, mas nós cremos que Deus fala conosco através de sua palavra, né? Então eu quero que você fique de pé nessa noite, se você puder. Eu quero cantar, feche os seus olhos, Dó maior.
Eu quero que você cante. Adore ao Senhor Deus. O teu Deus tem vindo a ti em seu templo. Ao Deus soberano, invisível e imortal. A Ele darei toda a glória e louvor, pois Ele está acima de tudo que eu conheço. O seu amor eu sei que eu não mereço. Por isso o adoro em espírito e em verdade, porque me deu vida e me faz tão feliz. Faz de mim um trono de louvor e adoração, e me faz um vaso completo em tuas mãos. Mas muito mais e mais, ó meu Senhor, quero ser o teu adorador. Mas muito mais e mais, ó meu Senhor, quero te entregar, quero te entregar, quero te entregar o meu louvor. Oremos, Senhor Jesus, ó Pai Celestial, ó grandioso Deus. Oramos nesta hora, Pai, por essa irmã que está aniversariando, que está agradecendo a Deus por mais um ano de vida, pela sua família, pelos seus filhos, por todos que fazem parte de sua família. Senhor, tu tens o poder e nós temos a fé. Nós cremos que tu pode dar longa vida à tua serva, que tu pode dar saúde aos seus filhos e filhas, sua família, e abençoar toda a sua casa. Ó Deus, que este culto, meu Deus, chegue a ti como uma ação de graça ao Senhor, um holocausto, Senhor, em que nós colocamos diante de ti para te trazer esta adoração nessa noite. Vem iluminar as vidas dessas pessoas, desses que aqui assistem de bom grado, que ouvem tua palavra e diz amém para o que ela diz. Não deixe ninguém sair daqui, Senhor, sem que seja abençoado, mas que ao sair possam sair dizendo: valeu a pena vir neste lugar. Ó Deus amado e santo, nós sabemos que o mundo está insano. Nós sabemos, Pai, que a correria é grande. As pessoas não param para te ouvir. Ó Deus, mas aqui está um pequeno grupo de pessoas que pararam nesta noite para te ouvir. Deus, sabemos que é um tempo difícil. Tem tanto entretenimento, Senhor. Tanto entretenimento e as pessoas nem se lembram de Deus. Mas estamos, através deste culto, fazendo as pessoas lembrar de Deus. Tu disseste que quando aquele Espírito da verdade viesse, nos ensinaria toda a verdade e nos fazia lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha dito. Faz este povo lembrar, Senhor. Faz eles lembrar, meu Deus, das palavras que foi dito em tua palavra. Oh Deus, que ninguém venha tomar esta mensagem por um insulto. Ninguém venha achar que estamos aqui insultando ninguém. Mas esse é o nosso estilo de pregar. Trazer uma mensagem que traga o povo de volta à palavra original. Oh Deus, nós te damos graça. Olha ali para a irmã Ivonete, Senhor. Oh Pai amado, ela que fez aquela cirurgia. Pedimos que tu, que tens o poder de sarar a ferida, aonde foi cortado, possa ser curado, possa ser sajado, possa ser cicatrizado. E nós entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, com suas mãos levantadas aos céus. Dó maior. Diga esta adoração: digno de glória, de honra,
levantemos nossas mãos para te adorar, digno de glória, de honra. Levantemos nossas mãos para te adorar. Vamos dizer: porque grande és tu, maravilhas fazem tu, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual. Deixa o Espírito Santo te tomar agora. Sinta-se voando diretamente para a presença de Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazem tu, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual. Aleluia, glória a Deus, digno de glória, de honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, digno, glória a Deus, de honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, porque grande és tu, maravilhas fazem tu, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti. Amém, amém. Louvado seja Deus. Mãe Iva, você falou poucas palavras, mas você tem algo a dizer para encerrar? É o seu aniversário? Pode encerrar, né? Muito bem, eu tomo as palavras dela, é o seu aniversário, ela está muito feliz, né? Com a presença de todos vocês aqui e com a presença de Deus, principalmente, né? Ah, vai ter um vatapá. Eu preguei forte para ver se vocês iam embora para me comer sozinho, mas eles não foram, tá? Por isso que eu estava pregando assim, tá bom? Tô brincando. Deus abençoe a todos, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Irmão, o João Roberto canta enquanto nós nos despedimos. O João Roberto canta a canção Seu Nome é Jesus, o nome mais lindo. Vamos cantar este louvor. Estou vivendo, estou com gozo profundo no meu coração. Achei um tesouro pendurado na cruz. Queres saber seu nome? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Vou te chamar aqui para fazer uma oração. Trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer meu salvação. Seu nome é Jesus, meu nome mais lindo. Trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer de meu salvação. Estás em trevas, precisa de luz, porque não recebe ao tesouro da cruz. O mesmo tesouro que eu encontrei. Queres saber seu nome? Eu te ensinarei. Seu nome
é Jesus, é o nome maligno que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer que deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome maligno que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer Amém, Jesus. que deu salvação. Amém. A irmã Vanessa vai estar batizando amanhã, né? E nós vamos chamar ela aqui na frente para orar por ela. Ela vai tomar a decisão de descer as águas. Alguns podem perguntar porque a religião tem criado mais uma doutrina falsa aí, que é a questão de que para batizar tem que casar, né? Isso não é bíblico. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz: vem como estás, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Esse negócio que inventaram de casar primeiro, não sei de onde tiraram isso. Quer dizer que o solteiro não tem vez, né? Então, a Bíblia diz: vinde como está. Do jeito que você está. Se está em pecado, vem do jeito que está. Batiza, aí dali para frente Cristo vai te purificar. Amém? É isso que a minha Bíblia diz isso. Então não há nenhuma escritura que diz: vinde a mim os que estão casados, mas diz: vinde a mim os que estão cansados. Tá bom? Então essa doutrina de que tem que casar primeiro para batizar é falsa, não é bíblica, tá bom? Então por isso a irmã Vanessa vai batizar amanhã e vai modelando a sua vida com a palavra, e eu tenho certeza que com o passar do tempo ela vai chegar ao estado de perfeição como qualquer cristão, né, que se aproxima de Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a irmã Vanessa, que está vindo como está, se entregando para ti, Pai, como todos nós que somos pecadores, estamos vindo a ti, que é o médico, aquele que cura o pecado, e nós oramos por ela, Pai, te pedindo que essa decisão seja abençoada e apoiada por Deus agora, pois amanhã ela descerá as águas, batizará no teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Vanessa. Amanhã, depois da escola dominical, a mais ou menos às 10 horas, né? Nós vamos estar batizando. Então vamos encerrar aqui. O irmão William vai encerrar a transmissão aqui. Deus abençoe a todos. Vai ter agora, né, o lanche aí.